E antes da gente começar, eu quero Antes apresentar para de vocês uma comenzar pessoa que está sendo a muito especial presentar, nesse momento, hay una persona que está siendo ajudando muy aqui, especial ayudando acá, a Ale. a Ela está Ali. fazendo a tradução Yo estoy simultânea haciendo la para o traducción espanhol. simultánea para Então, a gente está español. com uma casa cheia com Está la hispanohablantes casa também. llena, expandiendo Então, esto. bem-vindas as pessoas Bienvenidos a todas hispanohablantes las e personas. gratidão, graças Ale, Gracias. por Un traduzir. placer. Placer para mí. Então, tá mais bonita do que nunca essa nossa sala aqui. Más linda que nunca Nossa, la 40 sala. pessoas num sábado de tarde. Eu estou me sentindo até popular, assim, Se está estrela de sintiendo cinema. popular. Então, gente, acho que é assim, o tema motiva a gente, né? Estimula que a gente Esto estimula a la gente. fica curioso para saber o Nos que é quedamos essa curiosos. história desse eclipse, o ¿Qué es que la está historia de este acontecendo no eclipse que está céu, aconteciendo en el né? Como é que é cielo? isso? ¿Qué es lo que Eclipse es suscita eso? muito algo no inconsciente coletivo das Es algo pessoas, que, mesmo do tipo, uau, tragédias, medo, desastres. O que é o eclipse, né? E ¿qué es realmente, lo que es el assim, eclipse? existe algo que está impregnado dentro do imaginário da gente, dentro de um inconsciente coletivo. Sim! Então, antes de começar a falar sobre isso, a Ale está me pedindo aqui para explicar para as pessoas como colocar o idioma. Você vai encontrar aí embaixo, na barra de ferramentas do seu Zoom, três pontinhos, um do lado do outro. Maestri, voy a explicar eu, porque las no van a comprender las de español, que son quien tiene que Ah, mudar. pera, pera, deixa eu botar você no destaque. Você explica. Ok. Bueno, voy a explicar a las personas de español, voy a explicar a las personas de español, ¿sí? No se Entonces, te escucha, tía Ale, estoy Ah, não se hablándole a las ouve. Tem personas que de botar español no. que no han podido poner el porque vos idioma, estás en Sarasvati. traducción ya, Sí, espera un Alejandra, estás segundo, en traducción. Sarasvati, un segundo que estoy É, explicando en portugués a Bueno, las personas que no... tienen ahí abajo tres puntitos, entran ahí, está escrito traducción, y ahí eligen el idioma. ¿Ok? Eso estaba explicando en la A parte de ver quiénes portugués, están aquí de Sarasvati. español. você conseguiu. Peraí. Espera que veo el chat que no vi. Bárbara. Bárbara, ¿ya conseguiste entrar? Y dice que Ale no se escucha. A ver. É. ¿Me estás escuchando, Ale, Sarasvati? a gente não está te escutando. Você precisa mudar o seu para. ah, Estoy Porque Ale en... está en traducción, entonces los que entren en la traducción de español la van a escuchar a Ale, é. solo ellos. Ah, ahí está, sí se la escucha a Ale, perfecto. Sí. Então se escuta. Tá. Está escuchando. Todo perfecto, entonces, ahí puse, está. Boa aula, então. Bem-vinda, Drica. Graças, Sarasvati. Ótimo. Então, estamos todo mundo. A Ire fala, solo quando le hablas a Sarasvati te escuchamos. Sí, estaba hablando para las personas que habían quedado retrasadas en portugués, pero ya aclaró Sarasvati. Entonces, ahora voy para español directamente. Ahora voy a quedar aquí con ustedes, Sim. sí. Estaba tratando de Todos rescatar a las escutam a personas Ale, quem que está habían com a quedado tradução para o rezagadas. espanhol. Sí, ahora Sim? sí. Estamos todos, Tá. estamos ciertos, dale. Então, ótimo. Então, vou tirar o seu destaque, Ale. Então, Va a vamos voltar sacarme para de o destaque. tema, né? Esse tema do eclipse. Esse eclipse, ele vai Este acontecer eclipse va a no, acontecer na terça-feira, en entre la- terça e quarta-feira, entre el né? martes y el Entre o miércoles, dia 17 de entre el día setembro, 17 de por septiembre. volta, ele começa a acontecer por Él volta comienza de 21h40, algo de por las volta 21 a desse horário, 40. mas muito imperceptível, Es né? muy O auge dele imperceptible. é às 11h30 da noite, A las 11 y e 30 ele de vai la noche finalizar va a na estar el madrugada já do auge dia y 18. va a finalizar É más um tarde el 18. eclipse El parcial eclipse parcial penumbral. O que penumbral. significa ¿Qué isso? significa Né? eso? Vamos lá, né? Aos poucos, assim. Vamos de a poco.
Os eclipses, eles Los acontecem, eclipses eles são uma espécie de alinhamento, suceden, né? son una Todos especie os de meses, alineamiento. na lua cheia, Todos los tem um meses la luna alinhamento llena de Sol e tiene un Lua, alineamiento um de del Sol frente y la para o Luna. outro, né? E na lua nova, eles estão En la conjuntos, é uma luna nueva conjunção. están en una Então, é um conjunción. alinhamento sempre, todos os meses, em Siempre toda a están lua en un cheia. alineamiento, toda luna Mas o que llena. acontece no período do Pero lo que acontece eclipse, que pelas órbitas, en un né, da eclipse, por las Terra, da órbitas de la Lua Tierra, e la do Luna Sol, y del Sol, tem um alinhamento em que tiene un a Terra alineamiento fica entre la alinhada Tierra que entre, né, os dois está astros. Eu tenho a entre el Lua, Sol a y la Terra de um Luna. lado, La Tierra de un a lado, Lua de um lado, a está la Terra no Luna de un meio lado, e o Sol la do Tierra outro en el lado. medio y el Então, a Sol luz del do otro Sol não lado. consegue chegar Entonces el Sol no consigue completamente llegar na Lua. completamente a la Luna. Então, essa Entonces, passagem ese dessa pasaje sombra de esa pela sombra Lua, por dessa la sombra Luna, da Terra pela Lua, é o eclipse. eso es el Aí o eclipse. que acontece é que, Eso es lo que dependendo do acontece, es que período, né, dependiendo desse alinhamento, esse alinhamento, de ese nesse momento, alineamiento, ele não está completo. a veces no está completo, Então, entonces no tapa por completo la a luna. gente não vai. É um eclipse menor. Es un eclipse É menores, pequenininha a sombra, es né? una sombra Como muy se pequeña. tivesse assim, eu tivesse o Sol aqui, a Terra aqui, a Lua aqui. Me Então, está a sombra, explicando ela cómo está estaría la Tierra pequena, en relación né? a la luna. Em relação, ela vai pegar uma Va bordinha, solo una como no puntita de la luna va a flyer estar que tapada, coloquei para vocês, como en el flyer, uma como mordidinha, né, da va a ser sombra solo da una Terra. mordidita de la luna. Eu tô na sala da tradução. Ah, tá. Desculpa aí. Estava vendo a Ilde falar que alguém tinha entrado na sala da tradução. Falei, opa, todo mundo está me escutando bem, né? Tá. Sí, estoy grabando. Vocês vão me Sarah. avisando. Obrigada, gente. Então, vamos lá. Isso é o eclipse, né? E o Eso es eclipse, el ele eclipse. Y acontece este eclipse naturalmente. É uma coisa ocurre absolutamente naturalmente, natural. Não é nenhum es una cosa evento natural, no es ningún evento diferente diferente dos ciclos de los naturais. ciclos naturales. Todos os anos a gente tem Todos los años dois momentos de eclipse. dos momentos de Normalmente por eclipse. volta de 4 eclipses. Son, Porque eu los tenho um da momentos son Lua como e um cuatro do Sol, em um eclipses, determinado uno de ponto, luna, uno de e eu sol. tenho, e aí passa, né, 6 meses depois, eu Pasan tenho 6 meses de novo después da Lua e do y Sol, vuelvo a ou tener do uno de Sol e da luna y Lua. de Isso sol, vai o variar. de sol y Depende luna. Eso va a ir desse variando, alinhamento, tá? depende del alineamiento. Então, não é nada assim, ai, gente, eclipse é uma coisa muito rara. No es algo Quando raro. são eclipses totais, Los alinhamentos eclipses muito total precisos são mais raros. son más raros, Mas os eclipses, eles acontecem pero los corriqueiramente, eclipses né? Todos os anos a ocurren gente tem naturalmente. pelo menos dois momentos, né, Dos em que momentos acontecem. del año Então, a gente vai ter acontecen. agora, nesse El ciclo que vamos desse a tener momento, ahora, a en gente vai ter este esse momento, eclipse tenemos acontecendo, este eclipse eclipse lunar, lunar no dia en 17, el día com a 17, lua cheia, con la luna llena, e no dia 4 de y en el outubro, día a gente 4 de vai ter, octubre na lua nova, um vamos a eclipse tener en la solar, luna 9 também un parcial, eclipse também não é solar, um también eclipse parcial, total solar, que nos va a tá? dar para percibir Então, só para totalmente. desmitificar um pouco dessa coisa assim que as pessoas ficam achando, Solo para uau, que desmitificar coisa rara eso o de, ay, un eclipse. Não é, eclipse, né? Ele cosa tem. rara. E da mesma forma, eu Y de la misma considero forma, que, como tudo que é dos ciclos e da natureza, y como tem todo lo que uma es de los função ciclos na y de la natureza. naturaleza, tiene una Tem uma función en la função naturaleza, de necessária, una né? función Necessário necesaria que de que eso aconteçam os acontezca. eclipses. E aí eu estava falando, né, historicamente, só para Y dar ahí um estaba panorama, assim, hablando que historicamente os históricamente eclipses, los eles eclipses causavam muito temor, muito tenían, medo. las personas Porque tenían mucho imagina, miedo a né, los lá para os eclipses antigos, en tiempos antiguos, que recebiam a informação toda através da sua observação, recibían la información a aquele través de la momento observación. em que o En ese astro, um momento dos luminares, ou a Lua ou o Sol, en que era alguna de las luminarias ocultado, era ocultado, né, no seu auge, en el era auge, assustador, era né? Porque asustador. não se tinha ainda uma explicação. Depois, é Se claro que tenía isso foi explicación de qué era surgindo, né? lo que estaba Esses ocurriendo. ciclos eles eram documentados e Esos ciclos eram fueron documentados ensinados y enseñados de boca a boca, né? de boca a De mestre boca, para discípulo, para de los as maestros pessoas. para los Então, as discípulos y pessoas ahí foram para tendo las consciência. personas, Mas tinha y esse fue aumentando medo la desse conciencia, pero ese ocultamento, miedo como de ese se algo ocultamiento, tivesse como si sendo algo estuviese destruído siendo aí. destruido. Então, a gente tem, já vindo assim pelo nosso inconsciente coletivo, Traemos essa desde el inconsciente sensação colectivo de esa que pode sensación ser um momento de de que puede ser un momento realmente
transformações muito de profundas transformaciones e profundas enfim, temor, né, de y algo de temor. acontecer. E é claro que também existia todo um processo de observação, Y también né? Que é existía un assim que proceso de a astrologia observación, começou, y lá así na como la antiguidade, astrología através da comenzó, observação, de de observar o que acontecia no observaciones céu e fazer de lo que ocurría referências com o que en el estava cielo acontecendo na Terra. y lo que ocurría en la tierra. Olha que legal, a Clau está colocando, se que quienes entram e querem escuchar em espanhol, há que ir à interpretação e elegir espanhol e silenciar o áudio original. Pronto. Então, eu com meu portunhol, péssimo. Então, assim, esses antigos, eles Entonces, começaram a fazer essas percepções, né? Essas observações. y esas Acontecia um observaciones eclipse pasaron e a ser esas algumas coisas percepciones. eclodiam. O que acontece? O eclipse, ele é uma espécie El de gatilho mesmo. es un Ele é como gatillo, se fosse es como uma si fuese possibilidade la de posibilidad um transbordamento, de né? una Ele transformación. pega determinadas energias que estão muito Él toma energías que están inflamadas, digamos muy assim, inflamables e ele eclode essas y energias, ella las como hace um como vulcão que explotar, entra em erupção, né? que entren en Então, erupción esas ele energías. faz esse movimento Ese eclipse de hace ese colocar para fora, movimiento de de colocar para afuera, fazer acontecer. de hacer que acontezcan las. Então, os antigos eles já começaram a ver. Entonces los Tinha antiguos ya veían, duas civilizações em habían dos crise, civilizaciones brigando entre si. E aí peleando entre aconteceu o sí. eclipse, e aí Ocurría el estourava eclipse uma guerra. y Mas explotaba la guerra. não foi o eclipse que fez a guerra Pero acontecer. el A eclipse no fue guerra, lo que hizo la ela guerra, estava sino sendo que era todo lo que ya construída. venía Ela estava aconteciendo. ali. O eclipse, ele é o Y el estopim. eclipse solo Ele lo que hizo tem fue uma função de estopim. Ele tem a como função de de ser acelerador, de ser um gatillar, portal de de acelerar, transformação, né? de De ser um hacer portal esa de transformación acontecer. ser um catalisador Ser el para situações catalizador para que que la estão numa situación acontezca. eminência, dentro de um contexto bem privado, né, da vida íntima. Um casal que já Dentro está de la vida numa íntima. mega crise. Un De repente, no matrimonio que está momento en una do recrisis, eclipse, que eclode cuando llega uma el briga eclipse, ou uma puede que descoberta de uma haya una traição pelea muy ou grande, uma situação una que se situación torna insustentável. Aquilo que vinha se sendo torna empurrado com a insustentable barriga esa entra relación. num ponto de insustentável e aí as coisas Esa acontecem, insustentabilidad né? que Não é? hace que Então, só acontezca para lo deixar que es bem preciso claro, que não é o acontezca, eclipse que la transformación. cria a tragédia. El São tragédias eclipse anunciadas que o lo que eclipse crea es ele gatilha, né? Ele faz acontecer. ese Então, gatillo essas são para que las cosas sucedan, as forças, né? que esas Que fuerzas se naturalmente o manifiesten. eclipse. A Natasha está fazendo uma pergunta muito Natasha interessante está aqui. Se preguntando catalisa apenas coisas si, negativas ou si pode cataliza las eclodir cosas coisas negativas positivas solamente o que puede estão em también construção? hacer fluir, Normalmente, Nath, as coisas evolucionar cosas positivas. positivas, elas Las cosas respeitam um positivas ciclo de respetan tempo. un ciclo As de negativas tiempo. é que a Las gente vai negativas, abafando, abafando, abafando. nosotros vamos Você não como segura resistiendo, algo de um resistiendo y positivo resistiendo y para evitando. acontecer. Se ele, né? Se ele Y está por acontecendo, eso você já el está. eclipse es Pode como que te sim, pode ser empuja. um momento, sim, de uma descoberta de algo novo. De algo Puede novo, ser que transformador e descubras algo bom, né? nuevo a partir de un eclipse, Mas, pero normalmente, normalmente as coisas boas, son elas las cosas seguem um passo a buenas passo. ya Elas están não ficam ali abafadas, moviéndose como no paso a caso paso, das que no se necesita de negativas, que algo né? las As gatille. negativas é que a gente Las comprime. negativas Não, somos não las que quero ver, não comprimimos quero deixar isso y no acontecer. queremos dejar esto, no Então, quiero você cambiar esconde e esto, oculta as boas. vas Agora, ocultando. muitas vezes, essas coisas que Muchas veces parecem, num primeiro momento, negativas, elas esas cosas que podem se parecen manifestar como en un boas. primer E eu momento eu negativas, gosto muito de gracias ver nesse sentido, al eclipse se né? tornan Então, positivas. digamos, um trabalho que você Por não ejemplo, un aguenta trabajo que mais, vos no você não aguantas más, tolera mais, aquilo que ya no não toleras faz mais o más, menor sentido para você. que no Você tiene está más indo sentido para lá empurrando vos, com a barriga, você não quer ver. E aí, ya de no, pero repente, vos num no período haces de nada, eclipse, aí não no quieres ver. necessariamente é no dia do eclipse, né? Mas Y num gracias a período ese de eclipse, no eclipse, necesariamente el día del você eclipse, acaba
terminás enfim, por tomar esa tendo uma decisión. situação Hay insustentável em que por ou una você pede para situación que no sair, es ou insostenible, te alguém hace salir te de ahí, convida a se retirar daquele trabalho, te mas aquilo hace, já te, estava te invita eclodindo, a soltar né? ese E aí trabajo, pero você vos ya só estabas finaliza. ahí queriendo E aí te elegir eso. liberta, né? Te liberta de uma Es amarra todo lo que que hace es estava liberarte de prendendo eso que no estás pudiendo você. Então liberarte. parece algo ruim, ó, perdi o emprego, Parece algo tive que malo, que sair, perdiste el né? Tive trabajo, pero en realidad um conflito. Mas não, é um processo natural que estava un sendo proceso abafado. natural que Então, eu gosto de usar assim estabas precisando y essa no estabas forma de eligiendo. ver, sabe? Que eu acho que faz mais sentido, A ella né? le gusta pensar que es algo bueno, Então, assim, siempre, ese cambio. na Entonces, así, astrologia, en astrología, qual é o significado, então, né? ¿cuál es el Do significado eclipse em entonces del si. eclipse? Eles são momentos Ellos son de momentos de transição. Eles transición, simbolizam esses momentos em que simbolizan tem esos algo momentos finalizando e que que hay tem algo algo começando, finalizando y algo né? comenzando. Nesse eclipse que vai En este eclipse acontecer que va a no acontecer dia en el día 17, 17, a Lua vai la ser luna eclipsada no va a ser signo de eclipsada Peixes. en Quem tem en el acompanhado signo comigo o de Piscis. curso de astrologia El que ha já acompañado un está, curso de né, astrología ya aprendendo um sabe, pouquinho, já está ya está entendendo aprendiendo que algo, Peixes é o sabe último que signo do zodíaco. que Piscis es el Então, ele último é um signo del signo zodíaco, es un de signo encerramentos, de de fechamentos. cierres. E se o eclipse já Y naturalmente si el eclipse ya significa um naturalmente encerramento de algo e o significa começo de algo cerrar algo novo, y comenzar esse otra mais cosa, ainda. este más, Porque nesse, inclusive, a porque Lua está em la Peixes luna está e en ela vai estar Piscis ali y ella va a fechando estar esse ahí ciclo, cerrando el ciclo, encerrando, finalizando, cerrando, né, finalizando, mudando, transformando, né? Então, a transformando. gente vai ter muita coisa sendo Va a haber transformada. muchas cosas O siendo potencial transformadas. transformador desse eclipse é muito grande. El potencial transformador de este eclipse es Normalmente, a muy grande. potência dos eclipses, Normalmente ela la potencia também de tem los a ver eclipses, ella tiene que com ver esse alinhamento con ese preciso, alineamiento né? Então, preciso. se a Lua está muito Si alinhada com la a luna Terra e está com o muy Sol, e esse alineada eclipse, quanto con mais cuanto más la completo, Tierra digamos assim, é o tapa eclipse, a la luna, mais a sua cuanto más completo potência, es, o seu más es poder su de ação, potencia, inclusive de transformação. la Nesse potencia de caso, transformación. En este ele caso, seria um eclipse este muito es un leve, eclipse este va a porque ser un ele é um eclipse leve, eclipse porque es un eclipse bem parcial, né? Muito parcial, muy pouquinho do que vai se parcial. Es ocultar. muy poquito lo que se va a ocultar de la luna. Porém, Por eso, ele também está trazendo uma mudança de él está, eixo. A gente está está ainda com trayendo, os nodos lunares. Aí, nodos lunares é estamos uma todavía con las questão que é lunas, mais complexa, con um los pouco eu não nodos vou me lunares, que demorar es muito una información más explicando, compleja, mas são pontos son relacionados a puntos essa relacionados órbita da a esa Lua órbita de e la do luna Sol y e del da Sol Terra y de la que Tierra, demarcam mais ou menos que áreas marcan onde vão acontecer os áreas eclipses. donde acontecen los E eclipses. esses pontos são Esos chamados de puntos son nodos llamados lunares. nodos Lá na lunares. antiguidade Ahí en la eram antigüedad cabeça e cauda de dragão, né? São os antes era pontos la cabeza y la cola del onde a dragón, gente interpreta na donde astrologia como interpreta en astrología direções como las direcciones que a gente vai que seguir la nesse gente va a ir novo siguiendo momento. en algún Os determinado nodos momento. lunares, eles indicam Los as nodos áreas onde lunares estão indican acontecendo os eclipses. las áreas donde están E os aconteciendo los nodos eclipses. Y lunares los nodos lunares ainda estão todavía no están eixo Ares en el Libra. eje Aries-Libra, Só que eles já estão solo no que finalzinho, ya están en digamos el assim, final né? No finalzinho desse eixo. de ese eje. Então, estão próximos o Entonces están próximos, suficientemente desse ponto onde está acontecendo o alinhamento de Terra, están Lua e muy cerca de Sol, donde se está né? aconteciendo este O alineamiento de la Tierra y suficiente el para que Sol. aconteça um eclipse. Por eso Então, os acontece el nodos eclipse. lunares não Los mudaram lunes, ainda, los lunes lunares no mas mudaron a gente já todavía, no, mudou o eixo do eclipse. pero A ya gente se já está mudó el eje del experimentando um eclipse, ya se eclipse está no outro experimentando eixo, que é o un eixo eclipse en el otro eje, Virgem, Sol em Virgem, que es el eje Sol en Peixes, Virgen, Lua em en Peixes, Virgo né? y Não sei se essa Luna parte ficou en Piscis. muito complexa, principalmente para quem está Esto chegando es una parte agora muy e que compleja, ainda não principalmente al está que muito está por llegando ahora y dentro no sabe dessas mucho, dinâmicas, mas não se preocupa, pero no te tá? Essa é preocupes. uma questão técnica Esto es aqui. una cuestión Mas o técnica. que vocês precisam só Lo que entender precisan agora saber y é que entender tem hoy um eixo novo se apresentando. es que hay un eje nuevo O que são eixos? presentándose. Eu vou abrir aqui o ¿Qué son mapa los ejes? rapidinho Para abrir un para mapa rápido vocês, para mostrar para vocês, para ficar um para pouquinho mais claro aqui mostrarnos, visualmente. porque es más Ó, fácil visualmente. então, se eu tenho aqui, Si yo tengo acá, aqui é o mapa do eclipse, ese es el tá? mapa Do del dia do eclipse, eclipse. del día del eclipse. Esses colchetinhos aqui, esses iconezinhos aqui,
ese Eles icono são que os está nodos mostrando ella lunares, tá son los vendo? nodos lunares. Você está vendo que eles ainda estão no eixo Áries, Libra. Um Están en eixo el eje é, Aries Libra, são os dois si lo lados ven, aqui uno está dessa allá arriba y esfera, otro né? está acá Desse abajo. círculo, dessa mandala astrológica, né? Então, existem. A gente trabalha muito na Esa es la astrologia mandala com os eixos, porque são astrológica. opostos, né? No- Signos en la- opostos se se trabaja complementam. mucho con los opuestos. Então, a gente estava vindo nesse trabalho, nesse eixo, Está nó do en norte este em eje, Áries, nó do sul em Aries, nodo Libra, norte e en a gente Aries, está nodo passando sur nesse momento en para o Libra, eclipse vai acontecer aqui, y ó, com ahora el a eclipse Lua va em a Peixes acontecer e ahí o en Sol Piscis em Virgem. y el Mudou Sol o en eixo, tá vendo? en Saiu Virgo. daqui para cá, Ahí abajo está tá? Virgo, allá arriba está Piscis, E el o celeste es Sol, né, que Piscis, seria daqui para cá, claro. tá? Iría E aí de cada eixo trata. cada eje, Eu já vou voltar com o mapa lá, porque ya depois voy a a gente vai volver interpretar con el ele. mapa, Cada pero eixo cada trata eje de determinados assuntos, trata de determinados assuntos asuntos, complementares, asuntos temas complementarios, complementares. temas Qual complementarios. era o tema tratado pelos nodos lunares no ¿Cuáles eixo eran los Áries, temas nó do norte tratados? em Áries, Nodo nó do norte en sul Aries em y nodo Libra. sur en A Libra. gente estava sendo chamado, Estábamos e siendo ainda tá, llamados, porque os y nodos todavía lunares ainda estamos, estão porque ali, todavía está un poquito ahí, estávamos sendo estamos chamados siendo para a llamados gente olhar para a gente. para mirarnos a nosotros Afinal de mismos. contas, A fin de quem cuentas, sou eu nesse ¿quién momento? soy yo en este Como momento? estou me ¿Cómo desenvolvendo? me estoy desenvolviendo? Como estou ¿Cómo crescendo? estoy Como está a minha creciendo? evolução ¿Cómo está mi pessoal, evolución personal, espiritual? O que eu estou espiritual? fazendo com a minha história? Eu sou o ¿Qué estoy haciendo protagonista con da mi minha historia? história. O que eu estou fazendo com a minha história? ¿Yo qué estoy haciendo Onde con está a minha responsabilidade? ¿Dónde está Ares mi fala de responsabilidad? identidade, Aries habla de de você ser identidad, o protagonista da sua de história, ser el né? protagonista de Então tu propia historia. era esse o Era ese el chamado llamado nesse momento, né? Para a en gente ese olhar momento, para a gente e para o quanto a gente está mirarnos cuidando da nossa própria y história, estar cuidando da cuidando de nossa nuestra própria propia vida, historia, aprendendo a se cuidar, aprendiendo a nos cuidar, aprendendo a, aprendiendo enfim, se autoconhecer, a conocer, aprendendo sobre si mesmo, aprendiendo né? sobre Se nosotros mismos, estruturando, se fortalecendo, estructurándonos, né? fortaleciéndonos, Tomando as rédeas da sua própria vida tomando em las riendas de nuestra detrimento propia vida. de Libra, que é o olhar Y el só para complemento de as Libra, relações. que es Então, o mirar solo quanto para eu las estava relaciones. deixando de ser eu mesma para atender os ¿Cuánto estaba interesses do dejando de outro. ser yo mismo para O atender quanto eu esas estava me relaciones? anulando por ¿Dónde me outro, estaba pelo anulando outro, que para é estar a con un dinâmica de otro? Libra. A dinâmica de Libra Esa es la é dinámica de Libra, tentar atender as necessidades do outro, atender las tentar se colocar necesidades no de lugar otro, do outro, né? Fazer colocarse en pelo el outro. lugar de otro. Então, na verdade, enquanto nodos lunares, nesse En cuanto a eixo, nodos tem um lunares, aprendizado aí que era esse. el Às aprendizaje era vezes, ese. esses aprendizados, eles podem ficar distorcidos. Muchas Quando, em veces vez de eu esos olhar para aprendizajes mim, para se minha distorsionan. autorresponsabilidade, para o que eu tenho que Cuando no fazer estoy por en la mim, autorresponsabilidad, eu talvez olhe para o cuando meu no estoy umbigo, cuidando de para mí, o meu ego e falo: não estou tendo todas as minhas necessidades atendidas. y entonces digo, O no, yo outro está mis com mais do que necesidades eu. no están E a atendidas, gente se estoy en tornar competencia con agressivo, otro, se estoy tornar agresivo, competitivo, se tornar estoy egoísta, né? egoísta, Então, essa é o lado pensando en el sombra cuidarme aí, desde un lugar né, do de Áries, nesse competencia con el sentido. otro, digamos. E a energia, ela tá aí. A astrologia, La energía ela está ahí. não fica fazendo uma triagem. Olha, pega só a parte boa No dice, daqui. la Não. energía no dice, Quando eu tô com uma energia solo toma disponível, la parte ela buena, vai no, está acionar ahí, muita latente. luz, principalmente para quem está tentando vibrar na luz, mas ela também vai acionar sombras, También né? acciona Então, las as sombras, no sombras solo acciona las luces. de Áries, da motivação de Depende, no Áries, importa também con lo foram que vos estés acionadas intencionando, nesse período. Você está vê a todo ahí. quantidade de guerras que estouraram Miren todas las nesse guerras período, que hubo en ese né? periodo, Todas as questões lá com o Oriente todas las Médio, cuestiones, a gente ainda tem, né, as questões com Rússia, las enfim. cuestiones con O Rusia. planeta, de certa El forma, está em planeta, guerra, de cierta né? forma, está en E guerra. tem muito a ver com essa questão Tiene mucho desse que ver eixo con que estava ese eje acontecendo que aí, estaba que é o aconteciendo, eixo que es el eje Áries-Libra, com Aries Libra, o nó do norte apontando para con nodo Libra. norte O nó do norte ele apuntando tem muito a ver com essa para Aries. direção que essa El nodo bússola norte tiene que nos ver aponta. con É esse esa norte brújula que pessoal nos mesmo. apunta. Es el norte que nos apunta E personalmente. aí, quando eu começo a falar de Y um ahí cuando outro comienzo eixo, a hablar né? Então esse eixo, percebe que del esse eixo otro tem muito a ver eje, com eu e o outro. estamos Um hablando eixo Piscis, identitário, né?
minha El identidade anterior era un em eje de relação identidad, ao outro, ao que eu me cómo soy yo en construo de relación mim a un otro mesmo también. para atender ao outro. Cómo Esse é o soy yo, tema cómo me desse atiendo y cómo eixo, atiendo, Áries, o cuando me Libra. dejo de atender E o para atender a eixo otro. Y este eje de Peixes, Piscis, Virgem. A Virgo, gente tem falado bastante ya de hemos Virgem, hablado do bastante de signo. Virgo, A gente teve uma roda aqui, falei tuvimos una muito das ronda acá, características hablamos virginianas. mucho sobre É um las signo de características virginianas, terra, é um signo da es un signo de matéria, é um tierra, signo de la materia, prático, é um práctico, signo do trabalho, do de trabajo, serviço, de da servicio, rotina. de É um signo rutina. que fala da Es un signo que saúde do habla de corpo, la da salud del saúde da cuerpo, mente, da la saúde salud do de la mente, planeta. la salud del Fala da planeta. terra, fala de Gaia, Habla de la fala de tierra, tudo que Gaia, está de todo lo que palpável, está né? Tudo que eu palpable, construo aqui com o todo lo meu que yo servir construyo con mi nesse servir planeta, nessa en este terra, planeta, en esta né? tierra. Fala dessas Habla questões de práticas esas e cuestiones materiais. prácticas. É um dos signos mais práticos de Uno todo de los o signos más zodíaco. prácticos de todo el E zodíaco. peixes. Y Peixes é o último. Piscis Ele es el fecha a último. mandala. Él cierra el mandato. Peixes Piscis dissolve. Peixes disuelve. não está preso ao que é Piscis no palpável. está O preso de lo peixe que es palpable. está no inefável, está no Eh, imaterial, Piscis, no Piscis está en lo invisível, no inmaterial, en lo sensible, intangível. en lo intangible, Está no que é está en lo que intuitivo, es está no que é disruptivo, sonho, es onírico, lo que es e sueño, também está na onírico, ilusão, y né? también está en Então, la ilusión. percebe como aqui ¿Te dan estou cuenta cómo falando acá está do hablando palpável e do impalpável. de lo Estou falando da palpable y de lo matéria e do impalpable, de la espírito. materia y el Peixes fala do espíritu? espírito. El Peixes fala de Piscis toda habla a del espíritu, espiritualidade. Piscis habla de espiritualidad, Fala das questões psíquicas e habla de las emocionais cuestiones também, psíquicas né? y É emocionales, água, é es agua, fluido, fluido, flui, dissolve, fluye, não se disuelve, apega a no se nada. apega a Virgem é nada, muito apegado, é es muy controlador, quer ter as desapegado. coisas certinhas. Virgo es Peixes muy não tem apegado, limite. Expande, mas ao mesmo tempo não tem limite. Então percebe que Piscis quando no minha tiene bússola límites. começa a apontar Se dan para cuenta essas que como questões la piscianas, brújula comienza a apuntar a hacia Filipa está falando Piscis, que vai sair. Vem, sim, assiste a gravação. Quando a minha bússola começa a apontar para essas questões piscianas, que cuando são la desse brújula campo empieza da a apuntar espiritualidade, hacia são Piscis, desse campo da intuição, ese campo são de la desse intuición, campo de ese campo das percepções de la extrasensoriais, espiritualidad, de las são do percepciones campo de eu sensoriales. perceber que não está, todas as soluções não estão só na matéria. Elas Ahí estão da no para lugar do darse cuenta que invisível, todas las elas estão na soluciones no están en la mágica, materia, elas estão están en la magia, no não tempo. Virgem é en el no super tiempo. conectada ao tempo, Virgen es né? está conectado Aos al tiempo, horários, a à los horarios, agenda, a la ao agenda, calendário. a los Peixes, calendarios. olha, Piscis, no, flui, divaga, fluye. né? Então tem um lado muito bonito da gente estar Hay conectando algún matéria lado bonito à entre ese espiritualidade. A conectar gente está materia y espiritualizando a espiritualidad, matéria. Olha que está bonito esse chamado. espiritualizando la Esse é o materia. Mira chamado qué bonito el llamado. para esse eixo. Ese es el É llamado, sobre isso, é sobre espiritualizar a espiritualizar la matéria, materia, ese es sobre eso, né? ese eje. Só que a gente está num Solo momento que que a la gente tem gente, uma enorme crise planetária lo que acontecendo. pasa es que estamos en É una parte enorme da transição crisis planetária. E planetaria y essa en una mudança transición de eixos planetaria. nodais, Y esa ela é mudanza extremamente simbólica nesse momento que a gente está passando, de em eje termos de es transição extremadamente planetária. simbólica del momento que Porque a estamos gente tem pasando. um chamado Tenemos nesse un momento llamado en este para a momento espiritualidade. para la É um espiritualidad. sacode na humanidade. Galera, acorda! Dice, por Que favor, horas que vocês gente, vão sair desse despiértense, lugar de ficar achando que é salgan no de ese shopping lugar que está a solução? del shopping, Que salgan é del shopping, no material, salgan de lo que é material, no dinheiro, salgan del né? dinero. Não é. No Só es que ao eso, mesmo tempo em que a gente está tendo pero al mismo essa tiempo questão, né, que desse está ese llamado desapegar da a matéria desapegarnos, nesse momento, a gente está com a Terra queimando. la Tierra se está A gente quemando. está com o planeta em Al chamas. mismo momento el E planeta está en aí, llamas. isso não é nem um apego à matéria, né? Porque a gente não está nem olhando para o nosso planeta. Y eso Então, es é um incluso momento mesmo ni apego da a la materia, gente dice, ni ressignificar estamos também a mirando forma la como a gente materia, está vendo a matéria. no estamos mirando el Porque a planeta. gente está vendo a matéria de uma forma completamente egoísta, Nosotros distorcida, estamos viendo la materia desde un usando e lugar súper descartando, in- sujando, egoísta en el que jogando estamos fora, usando y descartando, estamos ensuciando, rasgando, estamos né? rompiendo, Distorcendo, corrompendo. distorsionando,
a vida prática, a vida La vida cotidiana, práctica, la né, vida que poderia cotidiana, ser, podría ser, deve ser, né? Fica aqui debería esse ser. chamado, porque ela deve ser. Vamos mentalizar que a gente vai chegar nesse lugar. Que Vamos a essa vida mentalizarnos que podemos llegar a material, ese ela lugar. deve ser veículo Ella debe para que ser a el gente vehículo espiritualize a matéria. para espiritualizar Essa la materia. vida, ela está toda corrompida. Claro, Então, parte ellos desse están princípio que a gente corrompidos. precisa rever tudo isso. Precisamos rever O todas Nodo Sul, que é nuestras esse lugar, acciones. né, onde El nodo está sur que está o Sol ahora, nesse momento, es donde que é está o el Nodo sol. Sul, ele é algo que a gente precisa rever. Eso es algo que E ele não precisamos está ver. funcionando No está do funcionando melhor jeito de la possível. mejor E é manera virgem. posible, de que es Vocês Virgo. estudaram comigo virgem, né? Rotina, La hábitos, rutina, los hábitos, la alimentação, alimentación, saúde. Como é la que a gente salud. está se alimentando? ¿Cómo están? ¿Cómo A se gente, están enquanto alimentando? humanidade. Talvez um ou outro aqui já tenham Algunos u otros mergulhado ya nesse, tienen una conciencia né, alimentaria, nesse lugar profundo, assim, e olhando, de ese lugar estejam aí profundo, olhando para a própria alimentação. viendo para Mas la como é que propia a alimentación. humanidade está se alimentando? Pero ¿cómo la comunidad se As está? pessoas estão com uma distorção Personas, absurda sobre a forma como elas comem, es né? absurdo cómo Alguns las comendo personas demais, comen. comendo Hay tudo personas que comiendo de é más, porcaria, comendo comiendo comidas porquerías, totalmente comiendo contaminadas cosas de venenos, contaminadas, de venenos agrotóxicos, de tóxicos, químicos. de químicos, llenos de Como que as químicos. pessoas estão comendo? Ou ¿Cómo outras las não personas están comendo, comiendo? O otras personas ni siquiera comiendo. nunca, assim, muito tempo na história, teve tanta Hay fome no mucho, mundo nunca por causa das secas, en la né? Por historia de causa la humanidad ha dessas habido tanto questões hambre en el mundo. ambientais e planetárias. Então, percebe como esse eixo, ele traz para a gente uma Entonces, consciência date muito cuenta cómo este grande eje de está que meio trayendo toda ambiente, esa, Terra, planeta, está eso del medio ambiente, totalmente la tierra, el conectado planeta, com todas as questões está conectado espirituais. con las Que não cuestiones adianta eu espirituales. ficar só num campo de, ai, tá bom, No, eu no, vou no, no adelanta trabalhar que o meu espírito solo e trabaje vou espiritualmente. meditar, vou ficar aqui, Voy né, a fazer meditar, jejum voy e a não vou quedar fazer acá nada, haciendo ayuno, né? no voy a hacer O nada. planeta está em chamas, assim. El Então, planeta está en llamas. tem movimentos que Hay precisam, movimientos que se tem precisan hacer. conscientizações que Hay precisam ser feitas, concientizaciones que se né? Não precisan dá para hacer. eu ir para um, No sentar, da para sentarnos se solo a meditar, limpar, a limpiarnos. porque eu gosto de olhar, né, para A esses mí me gusta eixos, mirar para para esses esos ejes, nodos, esses para eixos esos nodos, nodais, como um lugar onde você transforma e un lugar integra donde o Nodo Sul. Você donde já puedes traz transformar e aquilo, integrar, você já tem aquela verdade. donde Mas ya você tenés esa precisa verdad, transformar e pero integrar, para que a precisar partir dessa sustentação transformarla e desse integrarla. Nodo Sul, você consiga alçar o A Nodo partir de ese Norte. nodo, Consiga de alçar esa essa transformación direção que o de ese nodo universo, sur, que o te permite planeta alcanzar está la pedindo evolución para a en ese gente nodo nesse norte. momento. Mas como é que eu vou usar ¿Cómo esse voy a ponto usar de ese apoio se ele punto de está apoyo totalmente corrompido? si ese punto de apoyo está O en meu ponto de corrupción? apoio aqui é o Nodo Está Sul roto. Virgem, é o planeta Si el, destruído, si el é a planeta está destruido, alimentação ¿cómo vamos a distorcida, espirituar la materia? é o consumismo El desenfreado, é consumismo, uma falta de as rotinas las rutinas mal organizadas, né? Não mal mal organizadas, não vou organizadas. falar assim, mas No voy assim, a as hablar así. pessoas ou trabalhando em excesso, Las personas trabajando ou en não se exceso, respeitando, não no respeitando os respetándose, limites do no, corpo, no respetando delas los límites mesmas, del cuerpo, né? Esse tempo todo distorcido. ese tiempo todo Então, tudo isso distorsionado, precisa ser eso transmutado. precisa É o que a ser gente precisa. transformado. É o grande chamado da Es el gran transformação e da llamado transmutação desse eclipse, de la né? transmutación de este A gente eclipse. está sendo chamado a olhar para tudo isso, Estamos né? siendo llamados Então, a lembra que eu mirar falei, todo né? eso. O eclipse, ele vai eclodir algo que está El eclipse va a num hacer limiar. que eso que O precisas que a mirar gente tem aí salga a num la luz. limiar, nesse ponto? O planeta. E a hora que a Y el gente olhar planeta para es una de las isso, cosas a que hay que gente vai mirar. talvez ter um gatilho aí para todas as questões da espiritualidade também. A partir de Para que a gente também possa elevar nossa la apertura de consciência, este eje, né? ahora va Para que a a gente abrirse este também campo possa estar mais de mirar coerente. Corpo, esta personalidade, espírito, dificultad con la tierra. consciência. Quem é leitor da aura aqui, que está aqui ouvindo Y essa los conversa, que son sabe do que lectores eu de estou agua falando. É quando a saben de gente lo que estoy alinha, hablando. né? Então, para e pensa comigo que corpo e personalidade estão lá em Virgem. Espírito, Como consciência estão personalidad estoy en Virgo no y como Peixes. espíritu O conciencia objetivo é que estoy a en gente Peces, alinhe, coloque os dois no en mesmo Piscis. horário.
né? Não tem uma distância Los que son lectores gritante de entre aura eles. Então, temática a gente van a vai entender trabalhar, esto, é porque está o hablando de objetivo una de técnica de trabalho. esa lectura. E olha que curioso, como acontece esse eclipse? Antes Miren qué dos curioso nodos cómo lunares já acontece este terem se eclipse. posicionado nesse eixo, Antes de posicionarse en esse é o este, primeiro de uma série de eclipses que vai ser longa. este es el Que a gente primero de começa a una ter esse serie de agora em eclipses que va a ser muy 2024. largo. Normalmente, os eixos de eclipses, eles duram mais ou menos 1 ano e meio, né? Dessa vez, eles vão durar 2 anos. A gente vai estar vivendo Esta vez, eclipses nesse por lo eixo general duran até 6 meses 2026, los movimientos de eclipse, van a durar 2 para que a años gente estos, possa realmente porque transformar. en realidad se Eu, precisa transformar. pessoalmente, com Por a eso minha visão, este eje que es tan que talvez importante y seja muito este romântica, ciclo que es tan mas eu largo. percebo que esse é, de fato, um momento de um despertar coletivo. Es E un talvez a gente momento de un enfrente despertar desafios grandes colectivo ahora. relacionados à Hay desafíos natureza, grandes relacionados a talvez relacionados a la catástrofes naturais. A gente está naturaleza. enfrentando, né, gente? A gente está vendo o nosso país em chamas. Eu não sei Está como está a viendo Argentina, Brasil en Ale, llama, mas aqui no Brasil tá feia a coisa. en Mas a gente Argentina está vendo también, tanta coisa en acontecendo. Ecuador. Hay muchas cosas Como que as aconteciendo. pessoas conseguem estar nas suas vidas normais? Cómo las personas Minimamente, pueden né? estar en su vida É para normal pensar con um todo lo que está pouquinho. O aconteciendo. Entonces, que eu estou nos da para fazendo, pensar, né? ¿qué estoy haciendo yo? Como é que eu estou em relação a ¿Cómo tudo yo isso, estoy en né? relación a todo eso? Não dá para você ver o No país da em chamas e para ver você el fazer um país en churrasco no final llamas de semana, mas as y pessoas estão fazendo el fin isso de ainda. semana hacerte un churrasco. Enfim, En fin, então, isso entonces, é sobre es essa sobre questão do eixo, esa né? Desse cuestión sobre el eixo eje. de transformação aí. E aí, Como essas se te está pidiendo. transformações que elas vêm ali de peixes, né? Que elas vêm do... É um eclipse lunar em Esa peixes, é a transformación Lua. de Piscis. Este es A un Lua, ela eclipse fala dos lunar de nossos Piscis. sentimentos. A Lua La fala do luna nosso habla de nuestros sentimientos, inconsciente, de nuestro né? A inconsciente, Lua fala daquelas coisas que às de vezes esas a cosas gente... que não são percepções que no son cognitivas, percepciones que cognitivas, atuam no nosso corpo que actúan en emocional, nuestro cuerpo que às vezes a emocional. gente não sabe Y nomear. a veces ni siquiera Em sabemos de peixes, dónde mais es. ainda, En né? Piscis Se más às todavía. vezes assim, eu não sei nomear coisas que No a sé Lua está decir, tocando, imagina quando ela está em peixes. dice, Aí muchas veces no sabemos eu ni só sinto. definir qué É es lo que um estamos enorme sintiendo, sentir, porque é peor si está en água, né? Piscis la luna. E fala dessas questões do inconsciente, Habla de las cosas del fala das inconsciente, questões relacionadas a de las passado, cosas relacionadas al pasado, memórias memorias afetivas, afectivas, inclusive, né? inclusive. E tem mais uma característica Y muito tiene otra importante característica muy nesse importante eclipse. en ese A eclipse. Lua, ela está conjunta a La Netuno. luna está en conjunción con Neptuno. Netuno é o Neptuno planeta es el regente de planeta peixes. que es el que rige a Piscis. Netuno é o planeta que Neptuno rege a espiritualidade, a que rige intuição, la os sonhos, espiritualidad, los sueños, esse campo do sutil. el É um campo de lo planeta sutil. muito Es un poderoso. planeta muy Ele tem poderoso muito esse poder de que tiene ese poder fazer a gente de hacer, acessar de hacernos energias aceptar invisíveis. energías invisibles. Agora, ele Ahora, também, él ele también, tem dois lados, é como eu él tiene falei, dos tem lados, luz e tem sombra, tiene luz y né? tiene sombra. Essa luz e essa sombra, Esa ela luz y vai esa se sombra manifestar se mais para quem manifiesta está más mais alerta. para quien está más A alerta. luz manifesta mais para quem está mais alerta, para quem está La luz se trabalhando manifiesta aqueles más para los que temas, están más para quem está alerta, mais para quien está consciente, más e a consciente, sombra vai y la atuar em sombra quem está va a actuar muito en inconsciente. quien está E inconsciente. qual é a sombra de Netuno? ¿Cuál es la sombra de Neptuno? Ilusão, La ilusión, escapismo, el escapismo, fuga da realidade, la fuga de realidad. se afogar, né? Netuno é o deus dos mares, Neptuno es el arquetipicamente. dios de los Você mares se afogar arquetípicamente. em excesso de Ahogarse trabalho, en virgem, né? exceso de trabajo, Quem não é virgen. workaholic e El fica que es lá viciado workaholic no trabalho, não... queda E esse viciado en el monte de trabajo, trabalho às vezes é para não olhar para si mesmo, para, não olhar para trabaja suas mucho próprias emoções. para no mirar sus propias emociones. Então, se afogar Entonces, no trabalho, se ahogarte en el trabajo. afogar, aí termina o trabalho, Termino el vai trabajo, beber um chopp, uma cerveja, um voy a vinho, uma beber coisa una cerveza, para un shopping, não pensar. A para gente no se pensar. dá o tempo, o espaço, o No te das el intervalo tiempo y el para se espacio y el conectar intervalo consigo mesmo, para né? ver qué está Não pasando pensa. contigo mismo. Vai e mergulha em outra coisa.
se afoga em outra coisa. se ahoga en otra cosa. Álcool, drogas. Alcohol, É drogas. muito possível que nesse período a gente Es muy tome posible que en este contato, periodo tome tomen conhecimento contacto, aí de tomen contacto histórias con relacionadas a historias relacionadas a todo ese tipo excessos de de cosas. álcool, de Excesos drogas, de overdoses alcohol, e drogas, outros sobredosis, elementos assim, porque as pessoas otros estão elementos. escapando, Porque están evadindo, escapando, están fugindo de si evadiéndose mesmas, né? de sí E mismos. com o Netuno participando desse Con eclipse, Neptuno ele estando participando de ali ese juntinho eclipse, da Lua, estando isso muy é junto de la muito luna, possível, es né? muy Isso é posible. algo que está aí, né? Algo que Por está outro ahí. lado, Por otro muitas lado, pessoas que muchas estão mais personas que conscientes están más e que conscientes estão nesse y processo de que um están trabalho en ese interno, proceso de trabajo de interno, práticas de meditativas, de prácticas, práticas espirituais, de essas prácticas pessoas podem, espirituales, com a energia esas desse personas eclipse, pueden, dar con la um energía de este eclipse, passinho, subir um dar degrauzinho otro paso na más y subir expansão de un grado consciência, en esa né? Na conciencia, capacidade, esa capacidad enfim, de tocar de tocar essa intuição mais esa profunda, intuición más né? profundamente. E até assim, chegando mais próximo aí de algo Y como hasta um tipo llegar de a algo más iluminação, né? próximo a ese Então, proceso chamados mesmo. É um de momento em que a iluminación. gente vai Es un viver muitos llamado chamados, en donde porque es o un espiritual momento está que vamos sendo a ver muchos burilado llamados, nesse momento. Sabe, chamados do coração? el llamado del Nossa, corazón. estou sentindo que eu preciso fazer isso. Estoy Estou sintiendo que preciso sentindo que eu hacer eso. Estoy preciso sintiendo me que envolver preciso com esse moverme tema. con Estou este sentindo tema. que é a Estoy hora de sintiendo que es lapidar o meu ahora. espírito, né? De Y, lapidar, não é de lapidar, não. Lapidar, né? Tratar do meu espírito, cuidar, es né? de cuidar Refinar. Então, é mi um momento espíritu, escuchar mi maravilhoso para isso. espíritu. Es un Maravilhoso. momento maravilloso. Tem esse chamado mesmo. Conversões, né? Está ese Pessoas que vão llamado. se convertendo e Personas vão que se van caindo a ficha. convirtiendo Uau! y van A cayendo gente pode fichas. ver e Y dice, presenciar wow, milagres acontecendo, né? podemos percibir los milagros A espiritualidade se cuando ahí, manifestando en mesmo na ese lugar de matéria. luz. No momento que a gente está vivendo isso. Por isso que eu estou falando Por que eso está hablando. vejo esse Y ve eixo, vejo ese essa série de eclipses que vai começar nesse con eixo esta Peixes serie Virgem de, como um de, momento de, crucial nesse aspecto da de transição eclipse que va a planetária. comenzar. Estou Es un vendo momento sim com muito de poder hacer otimismo, esa transición né? Apesar planetaria. de saber que a gente passa por desafios, que a gente vai passar por Saber que situações vamos a pasar por difíceis e desafíos, por situaciones perigosas ou difíciles y peligrosas, angustiantes, né? angustiantes, Mas a gente, pero, a travessia disso pero la travesía vai de nos eso levar para um va a lugar de llevar a un expansão, lugar né? Vejo assim. especial. Então, eu vou mostrar aqui o mapa para a Te gente voy a olhar para volver a esse mostrar el Netuno mapa aqui, né? para Para a que gente olhar veamos para a esses Neptuno aspectos, acá porque agora a y gente los vai aspectos. começar a falar deles. Ahora vamos a Então, hablar de ó, só eso, para vocês verem aqui o que eu estou contando para para que vocês, ó, miren. tá vendo a Lua aqui, Miren, acá está né? la luna. As casas aqui não importam La muito. Eu casa no coloquei um importa horário tanto, que o eclipse vai porque estar el horario que va a acontecendo, estar coloquei o horário do auge. es el horario Mas, del como auge, ele tem donde va a estar reverberações en el pico diferentes, mayor. as casas não fazem muita Las diferença, casas no, tá? no hacen Mas eu diferencia coloquei ahora. aqui o horário do auge, então, mas está Es el aqui, ó, horario del Netuno auge, va a conjunto estar à ahí. Lua. Está en Netuno está no conjunción con último Neptuno. grau de peixes, Está en el último é o grau grado de 29, Piscis. é considerado o grau anarético. Ai, Drica começou a Es falar el grado astrologuês. anarético, no sé cómo A Ale se não vai la saber traduce. traduzir. Grau anarético. Que Es un grado diabo é isso? anarético, es É el o último último grado. grau de um signo. Es el último É grado de un um signo. grau onde as características Es un desse grado donde signo las ficam características de mais ese signo concentradas. É están más tipo quando você concentradas. toma Es como cuando vos sei te lá, uma tomas bebida una e fica bebida lá no fundo do y que en copo el fondo todo queda todo lo concentrado do que concentrado você fez ali, se é um de eso que achocolatado, hiciste, todo o chocolate está no todo el fundo, chocolate está sabe? en el fondo. É isso. Bueno, es eso, el último Então, esse grado del grau, signo como ele tem as características tiene desse esas signo mais características de ese signo concentradas ali, concentradas. ele também Él tem um también senso de urgência. É tipo tiene como assim, una bicho, sentido de tá urgencia. acabando esse ciclo Está aqui. acabando, ya, Não deu ainda. ya A gente todavía no lo ainda não hiciste, conseguiu cair a todavía no ficha lo conseguiste, aqui. no te Como cayó la vamos ficha. fazer, né? ¿Qué Então vamos tem a uma hacer? urgência. E Tiene una sendo urgencia. Netuno Y Neptuno, regente de peixes, regente de o Piscis, planeta el representante planeta da que representa espiritualidade, da a la intuição, espiritualidad, do psíquico, a lo espiritual, psíquico, a lo o que que ele espiritual. está chamando a gente? Él está Acorda, llamando a acorda, despertar. vamos, Vamos, dice él, vamos, vamos, né? Desperta,
despierta. Você não veio aqui a passeio. No viniste a Não pasear. veio para ir no shopping, não veio para comer No churrasco no viniste final de a ir al semana. shopping. Vamos acordar. Vamos Vamos a olhar para o despertarnos. espírito, né? Vamos E a aí a mirar el lua espíritu. aqui. Então o eclipse ele acontece aqui com esses Ahí caras está con aqui, la ó, com luna. El Netuno e eclipse Lua, ocurre né? ahí, No en ese Peixes. dúo, Aqui, en ó, o Sol Piscis. do outro lado. Y É ahí o grau está el Sol del 25, otro que é onde lado, en el grado acontece o eclipse, tá? 25 de É, Virgo. E aí a gente vai Y ver aqui ahí que tem outros vas a outros ver aspectos, que hay né? otros aspectos también Nesse mapa. Olha como en esse el mapa mapa. tá rico, né? Cheio de possibilidades aqui, de Está lleno aspectos. de Então, eu posibilidades, vou está muy começar rico falando este pelos mapa. desafiadores. Va a hablar Vou primero começar de pelos los desafiadores desafíos e depois a gente vai para os esperançosos. y después va a ir A para los gente tem esperanzadores. um aspecto que eu acho que eu considero Hay un que é aspecto o que mais considera desafiador que es el aqui más nesse mapa, desafiador acá en que é este mapa, essa quadratura aqui que es esa cuadratura que em tiene T entre entre Plutón, Plutão. Lembra que Plutão acabou de entrar em está Capricórnio? entrando en Voltou Capricornio. lá para Capricórnio. A gente falou isso na roda do céu de Eso se setembro. habló en la Ele otra voltou para ronda. Capricórnio para fechar as temáticas Ha capricornianas, vuelto né? Para a Capricornio para transformar cerrar as las temáticas estruturas, capricornianas, para para balançar cerrar as las estruturas estructuras, de Capricórnio, né? Finalizar esse ciclo. finalizar ese E ciclo. está fazendo uma quadratura com Está haciendo Vênus, una que rege os cuadratura con nossos Venus, afetos, os que está en nossos Libra, valores, os nossos amores. los Vênus valores, domiciliada em nuestros Libra, amores. toda poderosa, só que não. Só que recebendo essa cutucada desse planeta, do Plutão, Está né? Então, recibiendo colocando em choque toda esa tudo que a gente energía de acredita, Plutón, poniendo tudo que a en gente shock pensa, todo lo que tudo creemos, que a gente valoriza. todo Então, lo que pode valoramos. sim ter momentos de crises Pueden financeiras, ser pessoais e momentos de coletivas. crisis Isso aqui está no financieras, mapa do personales y eclipse. Ele colectivas. também pode falar um pouco sobre isso. Puedo hablar de eso E también. Quiron. Y Quirón Quiron está aqui do outro lado, ó, está oposto a del otro Vênus lado, ahí en e Aries, também fazendo quadratura también para haciendo cuadratura Plutão. con Plutón. Então, Plutão também está exercendo seu poder aqui, Plutón también né, está ejerciendo su poder en sobre Quirón. Quiron. E Quirón. Quiron fala das nossas dores, Quirón habla fala de das nuestros nossas dolores, feridas de nuestras heridas emocionais, emocionales, pessoais, personales, internas. Quiron, internas. em Áries, Quirón ele y fala de Aries uma dor que habla temos, de un da dolor gente que não ter tenemos, conseguido ou achar que não consegue que dar no hemos conta, conseguido dar cuenta, achar que a gente é fraco, achar hallar que a que gente somos não é débiles, capaz. que no somos E capaces. aí Plutão vai Plutón cutucar essas dores. Ele vai fazer va, assim, ó, na casquinha ajá, da ferida, va a ele raspar vai en la herida, va a arrancar a meter el casquinha dedo da en la llaga. ferida. Ah, é? Você acha que Sí. você não dá conta? Vamos ver. Aí ele arranca a Dice, casquinha e deixa vos sangrar crees que mais um no vas a pouquinho. dar cuenta, entonces ahí va, vamos a ver, dice Então, isso aqui é Plutón, um y te aspecto bem va desafiador, porque te são as va nossas, é o nosso a meter el dedo en la llaga emocional, são traumas, para desafiarte dores, ahí. Todos los dolores, los traumas, emoções las emociones guardadas, guardadas, pessoais, né? Bem dolores profundas, personales. mexidas, remexidas aqui por Plutão, que é esse Deus da morte Plutón es el dios del arquetípica, amor da morte da transformação, y la da transformación. possibilidade da gente precisar morrer e virar cinza para Eso, que a él gente habla possa renascer como uma de, fênix. de, Então, tem de muita coisa morir y nossa que renacer, vai tá de morrendo e virando precisar morir cinza y renacer. nesse momento. Muitas partes nossas, Muchas né? partes nuestras Que vão estar sendo transmutadas à van nossa a estar siendo revelia, transmutadas. né? Não é porque a gente quis, não é porque a gente No es falou, porque eu tô de quisimos. bobeira aqui, deixa eu aqui matar um egozinho, Voy a matar deixa acá aqui. mi Não, ego pequeñito. é No, um ego que está tentando es un sobreviver ego que está ali queriendo e vai sobrevivir y precisar, está né, ser convidándoselo a que se transmutado, muera y, né? y se Então, esse transforme. aspecto ele é forte, ele está impresso no Es un eclipse aspecto e fuerte ele pode ser potencializado, ele pode servir de y él estopim. puede, Está percebendo que están são dándose cuenta questões que que son são cuestiones coerentes, que que têm a son ver? Se eu coherentes, estou que falando tienen que aqui ver. do emocional e Yo estoy hablando de material, las emociones prático, y material y isso lo aqui também material. está manifestado nessa Esto también está quadratura. manifestado en esa cuadratura. Emocional, Lo emocional, esse emocional, aqui mais prático, lo pragmático. Tem práctico de um Capricornio. embate aí, né? Acontecendo. Tem um outro aspecto aqui Hay também otro de aspecto desafio, aquí de que certa es un forma, desafío, que é de cierta forma, Mercúrio em que es Virgem, Mercurio, Mercúriozinho aqui, ó, esse Mercurio planeta, en que ele em en Virgem Virgo,
fica maravilhoso, porque Él en Virgo está Mercúrio cómodo rege o mental, porque Mercurio cognitivo, rige lo a forma mental. da gente interpretar o mundo. E ele em Virgem Él en fica Virgo analítico, se pone perspicaz, analítico, objetivo, né? Não objetivo. fica viajando na maionese, ele tem uma visão clara das coisas. Cuando está E en ele Virgo está tiene una aqui visión clara em oposição y él está en a oposición Saturno, que está a em Saturno, Peixes, que está en Piscis, colocando limites colocando nessas límites, questões relacionadas à espiritualidade. Então, colocando esse límites en las Saturno em cuestiones Peixes de aqui, ele espiritualidad. está fazendo um chamado para El esse Mercúrio Mercurio muito lógico, que está vendo as coisas com objetividade, le mas está não está pidiendo vendo a com Mercurio profundidade. que mire con más profundidad. Não está vendo lá na sua essência mais profunda do Le está espiritual, né? diciendo que Não mire más adianta a en su gente ser esencia más prático profunda, e conseguir só ver a superfície. Então, aqui que também deje é um de ser tan chamado práctico para y uma ver solo la superficie, que profundidade, vaya más para uma profundo, responsabilidade se emocional. responsabilice de lo Saturno em emocional. Peixes fala de responsabilidade emocional, Saturno en Piscis fala da gente habla ser de responsável responsabilidad, pelas nossas próprias emoções, de né? hacernos responsables de nuestras propias emociones. Então, tem a ver com Entonces, isso, esse tiene que movimento ver con aqui, eso, ese né? movimiento aquí, Dessa oposição. esa oposición. A gente tem aqui duas outras quadraturas. Então, Hay são três otras, quadraturas hay nesse céu do otras dos eclipse. cuadraturas para São este mais eclipse, suaves, tá? son Mas más tem uma suaves. quadratura aqui que é muito Hay, forte também, hay que é otra cuadratura que es Marte fuerte, que es em Marte, Câncer. que está en Cáncer. Quando eu falei do céu de Cuando yo setembro, que eu contei da hablé en entrada de septiembre, Marte em Câncer, que eu habló que expliquei para estaba vocês Marte en Cáncer, que em aplicó Câncer, en as Cáncer armas do guerreiro, Marte é o las guerreiro, armas del né? guerrero. E ele usa armas. Marte es un As guerrero armas do que usa guerreiro são emocionais. las armas del O que guerrero son move esse guerreiro lo que mueve ese são as guerrero suas mágoas, son águas. Câncer é um signo de água, né? Então, as suas águas paradas, aquela mágoa, aquela tristeza que las ficou tristezas, son las no que movían a ese peito. É guerrero, isso que vai motivar esse guerreiro para essa batalha. E essa, porque eso vocês es lo que sabem que motiva a ese quando guerrero para la essa é batalla, sus a tristezas. motivação emocional, para um guerreiro, não dá muito bom, né? Y cuando el Porque guerrero se a mueve gente desde ser esos lugares motivado no está pela bueno. emoção, isso traz aí uma Cuando trae mucha impulsividade emoción, emocional, cuando está uma moviéndose desde ese sensação de lugar, no está bueno. vitimismo, Hay victimismo, enfim. en fin. E Marte está fazendo uma quadratura para os Marte está nodos haciendo lunares. una cuadratura para los nodos Então, lunares. quando Entonces, tem uma quadratura assim cuando hay para os una nodos cuadratura lunares, con los o que a nodos, gente percebe no céu é como se lo o que nos destino damos estivesse cuenta atuando. es que el Então, destino tem está algo actuando. aqui que está precisando ser Hay transformado, algo aquí e esse que precisa ser guerreiro se vê transformado. aqui num embate, né? A batalha aqui é uma batalha interna. Claro, acá É habla de la o batalla interna, Monte eso es lo que Kurukshetra, precisa ser né? transformado. Lá do Arjuna. Pândavas contra Kauravas, internos. É um embate interno aqui Es un embate entre interno. razão e emoção, Razón y emoción están entre peleando, a matéria e o espírito. la materia y Então, el isso espíritu. tudo aqui está sendo mexido e Está remexido todo nesse siendo momento, com movido en essa este momento, tensão aqui com o Marte. con Agora, isso esa aqui tensión preocupa con Marte. coletivamente, porque essa energia está atuando em todos, inclusive governantes Esa energía está actuando en todos, esquizofrênicos, incluso en que los gobernantes, têm o poder do botão ali da guerra, né? en esos gobernantes Então, que tienen preocupa, el porque poder de la guerra, son los que podem tocan el surgir botón. impulsividades Las dentro impulsividades son parte de esta energía, dessas incoerências las internas, né? incoherencias internas. Então, essa quadratura aqui fala sobre isso, tá? É La o outro cuadratura habla ponto sobre eso. delicado aqui desse mapa. E aí eu tenho aqui, Y deixa eu ver ahí aqui, deixa eu tengo, olhar só minha cola aqui para ver se eu faltou falar alguma coisa em relação a esse desafio, que eu tinha anotado algumas coisas aqui. está viendo de lo que tiene anotado ella para seguir la Olha, charla. então é isso, essa tensão Es eso. emocional em torno das escolhas pessoais e da direção de vida, porque os nodos falam sobre direção de vida, Los nodos né? hablan sobre la Os dirección nodos de vida. lunares falam sobre direção de vida.
Então, o que eu estou de verdade escolhendo, ¿Qué né? estoy escogiendo É de a verdad? gente se colocar como autorresponsável pelas próprias Poder escolhas, ser né? autorresponsable. E nodos lunares também Los nodos lunares falam sobre passado e futuro, hablan de pasado y futuro también. falam sobre o Hablan caminho sobre da evolução da alma. el camino de evolución del Então, alma. se eu estava falando ali do nó do norte Entonces, em Ares, yo estoy apontando para hablando uma del el necessidade nodo norte de en Aries desenvolver uma y la necesidad independência, uma de desenvolver assertividade, uma coragem para assumir o de meu coraje protagonismo sobre a minha para própria vida, asumir el lembra protagonismo de mi sobre propia isso? vida. Se eu estou falando sobre isso, Y né? estoy hablando E o sobre nó eso. do sul em Libra, El nodo sugerindo sur esse en Libra confronto, essa sugiere zona de conforto que a gente esa tem zona de nos confort relacionamentos, con né? las Uma busca relaciones, de agradar o la outro, búsqueda de essas coisas, agradar a né? otros. Então, nesse eixo, essa tensão aí, Sí, ela vai falar de um desejo emocional por segurança va a hablar de un e da deseo necessidade de emocional evoluir na de direção das seguridad minhas y escolhas, la de ter necesidad de coragem de fazer as escolhas evolucionar corretas, en nuestras no sentido elecciones, de en el sentido me desenvolver, né? de desenvolvernos. Então, essa é uma guerra interna, né? É isso que Es eu una estava guerra falando para interna vocês, essa direção de vida. Então, tem a ver aqui com essa de dirección de quadratura. vida. Tiene que ver con esa cuadratura. E aí, que mais? A gente tem uma outra ¿Qué más? quadratura, Tenemos otra mais uma. cuadratura, Vocês otra estão vendo más. Júpiter aqui, ó? Ahí están Júpiter viendo em a Gêmeos, Júpiter en e ele Géminis, está aqui, ó, fazendo uma quadratura para una Saturno. Essa cuadratura quadratura, para ela já não está Saturno. mais tão exata, mas a gente ainda No está sente tan ela. exacta, Vocês pero está. lembram, né? Que Júpiter é aquele que tudo Júpiter expande, es un é planeta que aquele que expande tudo todo, amplia, é que aquele todo lo que abre amplía, caminhos. que abre caminos. E Saturno? Y Saturno é o que Saturno limita, es el que é o que limita, cobra, é o que pressiona. el que cobra, E eles el que estão te fazendo presiona. ambos, né? Estão fazendo aqui uma Están haciendo una cuadratura quadratura para Mercúrio, que está em para Virgem. Mercurio que está Mercúrio, En racionalzão Virgo. lá em Virgem. A razão, Virgo es la né? A razón, lógica, el Mercurio es la a razón, es objetividade. la objetividad, Então, vocês percebem aí que tem uma hay tensão aí, una né? tensión ahí Em relação a en relación a Júpiter, Saturno em Peixes, Mercúrio em Saturno en Virgem, Piscis, impondo, Mercurio en né? Piscis, en Um Virgo, choque de realidade aí. E en ese shock de realidad. Júpiter em Gêmeos querendo expandir. Y Júpiter E queriendo aí, Mercúrio expandir. falando, não dá para expandir. Olha aqui, a Mercurio Terra, a habla, matéria no da está para expandir. limitando. E aí, Saturno falando, não dá para expandir se você não Saturno habla, no se da para expandir. estruturar, se desenvolver, né? Porque no ele te traz profundizas, si no essa te questão desenvolves, de uma abordagem de limitação e de responsabilidade. hablando de limitación Responsabilidade y de emocional e responsabilidad, responsabilidade autorresponsabilidad espiritual. emocional Está em y peixes. espiritual. Ele está Está en trazendo Piscis, esse está trayendo chamado ese para os llamado. temas de peixes, que são emoções, espírito, né? Emociones, espíritu, Então, é sobre isso. es sobre eso. Então, tem uma questão mesmo de Es una cobrar cuestión da gente seriedade, maturidade. Não dá para ser de leviano. pedirle a la E gente, aí, a las personas Júpiter está em Gêmeos, madurez que y Gêmeos às seriedad. vezes é muito leviano. Fica na superfície, no raso. Está querendo expandir porque está querendo, né, abraçar o mundo. Júpiter Mas está queriendo vamos lá, expandir porque vamos quiere abraçar menos e ser mais abrazar al mundo. responsável? Então tem esse chamado aí, Pero né? dice, vamos a E o hacerlo de manera Mercúrio em Virgem, responsable. Dice. todo focado lá, todo certinho, todo se Todo enfocado. preocupando, né, com uma precisão, análise, detalhe, analítico. É muito bom o Mercúrio em Virgem, gente, é muito bom mesmo. Ele é Mercurio en regente Virgo de es muy Virgem. bueno porque es súper Então ele está analítico. lá no perfeccionismo Está en el dele, né, o perfeccionismo, perfeccionismo lógico. pero el perfeccionismo lógico. E aí, esse confronto, né, essa oposição aí Esa para oposición Saturno, ahí con ele Saturno vai ter um bloqueio, va a né, tener un bloqueo, uma limitação na una capacidade de Mercúrio limitación en la comunicar capacidad os de Mercurio limites, de comunicar né? esos límites. Pode ter dúvidas, pode ter Puede muita tener dudas, autocrítica, puede ser sabe? Pode ter autocrítico. aquele chicotão assim, não tô pronto, não Estoy posso. listo, puede haber Uma estar falta de clareza mental, no lembra sé, que no estoy listo, no puedo. Mercúrio rege o mental, o cognitivo, né? Mercurio rige Então lo tem a mental, ver, o lo que tem a cognitivo. ver essa quadratura, ¿Qué tiene que né? ver Essa esa quadratura aqui, cuadratura? né? Júpiter, Saturno, Júpiter, Mercúrio. Tem a Saturno, ver tiene com que um ver conflito entre expansão, conflicto entre el limitação espacio
limitación, e limitación precisão, y perfeccionismo. precisión. E aí, dentro desse contexto Y geral dentro de ese do contexto eclipse, general né? Lembra que a gente del já eclipse, falamos de vários aspectos hablamos desafiadores de aqui. aspectos Quadratura desafiadores de acá. Marte aos nodos, quadratura Cuadratura de de Marte Vênus, con los Plutão e nodos, Quirón, né? Plutón, Quirón y, Do que eu y estou Venus. falando aqui? ¿De qué estoy hablando Esse acá aspecto, con ele vai falar respecto a para a gente cuadratura? integrar Es o un lado aspecto de mental com o lado integrar el emocional. lado Essa mental con é a el lado base emocional. Es la base principal de todo, desse mapa do es la eclipse, base né? principal de este mapa. A gente é, a gente tem essa necessidade de transformação Tenemos esa emocional, de cura necesidad espiritual, de né? transformación E aí a emocional y gente espiritual precisa y fazer essa precisamos transformação. hacer esa Isso transformación, precisa passar pelo nosso cognitivo, pelo pero nosso precisa mental. pasar por nuestro Então a gente tem que cognitivo, por nuestro equilibrar aí mental. Tenemos que essas equilibrar novas eso, ideias. É como se esas fossem nuevas dados ideas. novos que a gente está integrando, né? Então é sobre isso, Y sobre eso, essa tensão intelectual. atención, Ok, nossa, Drica, só tem desafio, né? Nesse mapa. solo hay desafíos Não en tem, ese não. Tem mapa, umas coisas Drica. muito legais também. Tem Cosas coisas legales, boas, hay tá? cosas Tem coisas buenas que también. podem muito bem abrandar e melhorar Hay toda cosas que pueden ablandar y mejorar toda essa dificuldade que a gente esa vai ter dificultad aí, que estaba né? mostrando. Então a gente tem um Entonces, tenemos triângulo, um grande trígono, né? A un gente gran chama de grande trígono, trígono no mapa, que é de Plutão, que es Plutón, aqui em Capricórnio, Capricornio, o Sol el Sol e Urano. y O Urano. Sol é a nossa luz consciente, a nossa El Sol es consciência. nuestra luz consciente. Plutão, a Plutón, transformação. la Urano, transformación, y revolução. Urano, la revolución. Então, é a Entonces, gente poder la ter gente força, es de verdade, poder tener motivação fuerza de ver, para de fazer verdad, motivación transformações conscientes. para hacer transformaciones conscientes, Inspiração, para que a gente inspiración, possa se para transformar. que Então, vai podamos ser um momento transformar. muito propício, Es né? un momento Para muy a gente propicio para eso. fazer transformações Hacer estruturais, pessoais. transformaciones Plutão está em estructurales, personales. Capricórnio. O que ele está mexendo ali são Plutón está en estruturas Capricornio, que está latentes, né? moviendo Então, estructuras nesse latentes. contexto desse trígono, porque quando eu tenho Entonces, ese trígono, contexto de ese eles estão se trígono ajudando. As se energias están de cada ayudando. En un trígono por las mais energías se densas que ayudan. sejam, elas Por más estão energías densas que sean, se ayudan. trabalhando em Se prol trabajan, de um mesmo trabajan objetivo, né? en Então, elas el estão mismo num objetivo, movimento de ajuda. Então, o ayudándose entre Plutão sí. aí, ele traz para a gente Plutón trae para nosotros, ele está criando para a gente uma base sólida está creando para a una gente base usar o nosso sólida poder pessoal, nosso para poder poder interno ejercer nuestro e a poder nossa personal capacidade de regeneração. y Lembra da nuestra Fênix? capacidad de A regeneración. gente tem essa capacidade de Nosotros regeneração. tenemos la capacidad de A gente regenerarnos, tem a possibilidade de tenemos la renovar as posibilidad de nossas renovar, estruturas de internas. renovar nuestras estructuras. O Sol em Virgem, ele traz para El gente Sol en Virgo, foco, né? Tá aqui, né? Ele traz ahí para gente abajo, foco, trae objetividade, foco, atenção, objetividad, né? atención, Ele traz para gente essa trae disposição do disposición servir, né? para Ele servir. traz para gente essa Él nos vontade de trae melhorar. esa, Lembra esas disso que eu ganas falei? Que de Virgem mejorar. é um dos signos que tem mais essa energia de aprimoramento pessoal. Tienen esa É energía de isso que o Sol está aprimoramiento pedindo aqui. Então, personal ele que está es ajudando a gente de a mejorarse, canalizar de mejorarse essa personalmente. potência de transformação que está vindo lá do Una Plutão, potencia de né? transformación que viene de Plutón, Essa capacidade do esa Urano capacidad de de inovar, transformación de de Urano, sair da caixinha, de né? salir de De la criar coisas de inusitadas. crear cosas inusitadas, E ele está fazendo isso de uma forma prática e organizada, y la está haciendo de e una forma racional, práctica y organizada y que é racional. Virgem, Es né? Virgen, Com es Virgo, clareza de propósito. es Então, claridad de é muito propósito. maravilhoso Es un trígono muy maravilloso. esse trígono, né? Esse trígono, ele é lindo. Es E aí, lindo ese além desse trígono. trígono, ó, que bonito que a Además de gente ese tem. trígono, O próprio Urano, o próprio tenemos a Plutão Urano estão fazendo y a um Urón sextil. haciendo un sextil con la Sextil é luna. esse aspecto azulzinho aqui, que é menor, tá vendo? Ujú. El 60 sextil graus. es ese Esse aspecto que es sextil, eles menor, estão fazendo para a Lua, lo están tá haciendo vendo? con la luna, Que está aqui em Peixes. que está en Então, Piscis. eles estão trazendo essa Ellos están transformação trayendo esa também para a Lua. transformación Olha que bonito isso, olha essa también para la postura. luna. Olha esse
desenho Miren qué de lindo pipa esto. que faz aqui no mapa? Isso aqui é muito bonito, gente. Muy lindo Isso esto. aqui é Esto muito aquí es desenvolvimento. E eu tenho mucho certeza que muita desenvolvimiento. gente não está atento a isso no mapa. Muchas veces la Muita gente gente não vai conseguir no, perceber essa no logramos oportunidade percibir de esas crescimento oportunidades que o de mapa está crecimiento trazendo para a gente. que, Então, que do que el mesmo mapa jeito que nos o trae. Sol ele vai ter ajuda canalizar, né, esse poder de Entonces, transformação, a el Lua ela sol vai va a canalizar para o canalizar el emocional poder de esse poder de transformación transformação. y Então, la a gente vai luna estar va transformando o a consciente e o canalizar el inconsciente, poder desde lo emocional. usando todos esses Consciente e desafios inconsciente van a como estar trabajando potências juntos transformadoras para que para a gente hacer esa saia potencia melhor transformadora, disso tudo, para que a gente avance, para que podamos né, avanzar alguns graus na algunos evolução. grados Isso en traz cuanto a também nuestra uma evolución. sensação de alívio, Y eso también trae alivio, porque vai estar tenso, né? porque va a estar tenso. Vai estar tenso. Então, como é que a gente alivia essa Entonces, como tensão? la gente A gente se alivia, conectando com todas conectándonos as possibilidades e con as todas las práticas e as posibilidades, las ferramentas que a gente prácticas y tem las herramientas que que nos tenemos, conectem com a nossa própria essência, que nos conectem conectándonos com o con nosso nuestra próprio presencia. espírito. Então, é o momento da gente manter a vibração muito elevada, Es né? un É momento o de tener, momento da en el momento gente de no tener la vibración muy elevada, estar atento aos nossos sonhos, estar estar atento a atento à nuestros nossa sueños, intuição, estar né? atentos a nuestra Então, intuición, é aí que a gente mantener vai nuestra tirar partido energía elevada. dessa energia do eclipse, né? Es aprovechar esa Porque a energía, gente vai tirar partido dessas energias benéficas também. aprovechar esas energías benéficas que Então, están. assim, é um momento, Es un né? Aí momento agora, assim, trazendo, né, como um ahora contexto trayendo geral, vou até tirar o compartilhamento. algo general. Deixa eu ver que tem várias mensagens aqui. Então, Cristiane está fazendo uma pergunta ótima Cristiane, aqui. A Bruna falou que vai ver o final da gravação. Tá, a Elizabeth também. A pergunta da Cristiane é muito boa. Cristiane Peraí, deixa eu só pregunta, acender a luz. Cristiane está preguntando si los de Piscis y Virgen Está perguntando se quem é de van a ser más peixes ou de afectados virgem é mais afetado pelos por el eclipses. eclipse. Depende muito do grau, Depende mucho né? del grado. Quanto mais Cuanto pertinho do más cerca eclipse, de del verdade, eclipse você tiver vos tengas Sol, ascendente, ou Sol, planetas ascendente o importantes, planetas importantes, o eclipse ele más, pode te afetar de más va a uma forma afectarte mais el profunda. eclipse. O eclipse El acontece no grau eclipse acontece en el 25. grado Então, se 25. você é de peixes, vê em que Si grau vos está o sos seu Sol, si vos né? Se ele sos está de perto do Piscis, 25, fíjate dónde está né? Se tu ele Sol, si está estiver cerca perto del do 25 25, grados, si no, provavelmente você vai sentir si isso de está uma cerca, forma mais forte. Esse perto, eu lo digo puedes sentir assim, más fuerte. entre 20, né? Entre 20 graus e 29 graus, Entre já é 20 y uma área 29 grados em va a que ser te que afeta um probablemente te pouquinho afecte mais, más. né? E o ascendente a mesma coisa. El ascendente lo mismo, A Lua a mesma la coisa, luna né? la Então dá misma uma cosa. olhada aí no mapa de vocês. Mira tu E aí mapa y qualquer coisa é fíjate isso, né? Eu cómo tô va a ali, afectarte a tô vos. aí pelo grupo, vocês podem En el tirar grupo dúvidas estoy, comigo. ahí Ó, no meu caso, le por pueden exemplo, preguntar a Adrika. meu Sol é em El Gêmeos Sol es en e Géminis tá a de 20 Adrika, graus. que está a 20 grados. Gêmeos faz uma quadratura natural para Géminis peixes e hace para una Virgem. cuadratura natural A con diferença é de 5 Piscis. graus. Eu tô Entonces recebendo ella está essa quadratura. recibiendo toda Então, esa o eclipse ele cuadratura. acontece em quadratura ao meu Sol. El eclipse Também é ocurre forte en para mim. cuadratura a su sol, Às vezes é mais por forte eso o para eclipse ella va a estar ser em más fuerte. quadratura com o Sol do que o eclipse estar conjunto. A Lua está Es conjunta más ao seu fuerte si Sol, está en por exemplo. cuadratura que si está en Então, conjunto, me si está afeta en também. conjunción. Então, é bom sempre a gente olhar, né? Cada Por mapa é eso um está mapa, bueno a gente mirar tu faz ali mapa y fijarte dónde está para vos esse um eclipse cayendo en tu combinado, né? carta, Como é que ele está atuando, como é que esses aspectos estão cómo atuando no esos seu aspectos mapa. actúan en tu carta E aí, natal. gente, O então natal. eu trouxe aqui assim Entonces ahí trajo enfim, umas sugestões, unas né, para a sugestiones, gente unas sugerencias focar a nossa para enfocar, atenção ¿no? nesse período Para desse enfocar nuestra eclipse, nessa atención en este semana, periodo, principalmente, né, para que a gente seja menos afetado para que seas pelas energias menos afectado por desafiadoras. las energías Aí, olhando para desafiadoras, esse mapa todo, né, de mirando tudo para que el eu mapa falei completo. aí. Então, Entonces, uma coisa que tem um chamado muito grande para a gente é para a gente ter paciência. paciencia es el llamado mayor. Paciência e Tengan discernimento, paciencia, né?
Por quê? Porque com essas quadraturas todas, porque en estas cuadraturas surgem conflitos. van a surgir Eventualmente conflictos. pode ser alguma questão de Eventualmente relacionamento, pueden conflitos ser cosas de internos, conflitos relación, externos, a gente com a gente cosas mesmo, a gente internas, com o pueden outro, ser cosas enfim. externas. Yo Principalmente conmigo nas mismo, áreas yo con de otro, relacionamento, lembra? principalmente las Menos ali relaciones bombardeada, nas áreas de escolhas que pueden estar pessoais, na área de bombardeadas, comunicação. las áreas de Então, a comunicación. gente tem um convite aqui essa semana, La combinado invitación que a gente vai es fazer, para que a gente combinamos não reaja que no estemos reactivos, impulsivamente. que no Para que estén a gente, quando as impulsivos. coisas acontecem à nossa volta, a gente Cuando las cosas respira acontecen, primeiro, respira, não reagir impulsivamente, no reacciones tá? Por quê? Para que a gente impulsivamente, não fique à deriva aí, que para é que no esse que é o quedes a la desafio, deriva né? en esa reacción. Então, a gente refletir antes de tomar decisões, a gente Reflexionar antes não de usar tomar da decisiones, impulsividade, usar la a gente impulsividad, acolher o que a gente está sentindo, abrazar se eso que estás colocar no sintiendo, nosso espaço sagrado e colocarnos en ese espacio olhar para sagrado, isso de um lugar, de um ponto mirar de para vista eso do desde un espírito, lugar né? más espiritual. E aí, é isso, esse é o convite. Es eso, Garra na meditação esa das es rosas, la mas invitación. Hagan la garra meditación de las mesmo. rosas, quienes tienen a la Segura e não meditación de las solta. rosas. Tem que meditar todo dia, essa semana, Mediten todo el né? día, Vamos todos los días. meditar, Vamos a né? meditar. Manter, enfim, quem tem outras práticas além da tiene otras meditação das rosas prácticas ou que no sea la a meditación de las meditação rosas, das rosas e outras práticas, o, sadhanas, o sádanas, o lo que es japa, que você japa, puder de práticas que te lo que conectem vos a algo uses maior, para a practicarte, você com o seu para espírito, conectarte con algo né? mayor. Esse espaço que Úsenlo. você tem. A Ese espacio você, que vos prática tenés, de silêncio também, para você practica poder el se ouvir, silencio. né? Você percebeu o quanto tem de escapismo no ¿Se han dado mapa, cuenta né? De cuánto hay de armadilhazinhas de escaparse en el escapismo? mapa A ahora? gente Entonces, tem como antídoto para es, isso, es né? A gente importante mirar para eso, para no ficar nesse escaparse, lugar para a gente poder se olhar, né? A gente poder poder silenciar, mirarse, escrever, sabe? Não sei se quem escribir tem hábito, también. né, de ter um diário, de Si tenés fazer un uma escrita diario, si tenés ese intuitiva, hábito, né? sería bueno Fazer hacerlo. caminhadas, se conectar com você Caminar, mesmo, ter esses momentos para estar con você, vos mismo. sabe? Não ficar Date unos emburacando momentos também, para estar con nem vos. num excesso de trabalho em que você não possa pensar, Incluso né? cuando no Se tenés, dá tenés esse exceso de espaço de trabajo, autorreflexão date nessa esse semana, espacio, porque ele é muito porque es importante muy para importante que esse te des ese processo todo, espacio né? para estar con vos. Outra coisa é a gente não Otra entrar cosa es no em entrar armadilhas, né? De drama, de en projeção, de situaciones achar de que tem drama, de coisas proyección, pessoais, né? De que tem de cosas um ataque personales, pessoal, né? a Essa vivir quadratura, las aquela cosas a quadratura que eu personal. falei, de Vênus, Plutão e Quirón, ela vai trabalhar com isso, com a gente, da nossa vítima, né? Claro, va a Ai, activar foi nuestra víctima. comigo. Não, eu sei, tá Entonces, chateado comigo, entonces falou de um es, jeito la grosso, invitación es a no tomar estúpido. las cosas Não é, personal calma, respira, sabe? Não é com y no você. contarte historias Deixa sobre passar cómo el essa otro está semana, né? Sai dessa atacándote, me está dinâmica de haciendo querer tal cosa, controlar o outro, de querer controlar a reação do outro, dinámicas né? de querer Fazer uma controlar pausa, y esas assim. cosas. Esse Una eclipse, ele pausa, pede pra gente pausa, né? pausa. Como Este ele está momento está acontecendo em pidiendo una peixes, pausa. ele pode deixar as nossas emoções mais à flor da pele. A gente está à flor da pele Puede essa que las semana. emociones Lembra estén a disso. flor de A lua piel, cheia já deixa a gente à flor da pele, imagina ya com la luna eclipse llena em ya nos pone peixes, con las emociones a tá? flor Para a de gente não piel ficar y nesse encima lugar está de en insegurança Piscis, entonces con más retroalimentando isso. razón. Pero la idea es no quedar en ese Ó, Maria lugar en el que Tereza estás deu umas abrumado por sugestões las aqui. emociones. Meditação, Va a silêncio, haber, danças está circulares. mirando los Muito bem, Maria mensajes, Tereza. Tudo meditación, isso é silencio, lindo. danzas A circulares, Marinês sagradas. falando aqui que o ascendente é virgem com Lilith no grau 25 de virgem. É, vai pegar, Marinês, vai pegar. Garra na Dice, mi meditação das ascendente está en rosas, Virgen amiga. con Lilith en el grado 25 de Virgo. É Algo isso. que me va a dar, Que mais que a ya gente pode dijo falar así, ¿qué sobre va a dar? isso, né? Se ¿Qué podemos acolher hablar? emocionalmente, né? Abrazarte Marte emocionalmente. está em câncer, então ele fica Marte está mais en Cáncer, emotivo él va a estar naturalmente, más né? Tem emotivo, muita sensibilidade, hay mucha essa coisa a sensibilidad, flor da pele, né? esa cosa a flor de Então, para a piel. gente não ficar à Por eso, deriva, à para no mercê empezar das carências quedar emocionais, a la vamos se dar deriva colo, en función de tus né? Se carencias dá colo, se dá aconchego, eh, eh, se presenteia, se dá uma emocionales, flor, se dá uma que te des automassagem, né? Se autorregalo, priorizar o que te autocuidado, né? abraces, que te Reservar tempo para cuides, que você. te des De una novo, né? flor. Sobre isso. E aí lembra Eh, que Saturno está em peixes, né? Então, Saturno está en fala da gente Piscis, recuerda, ter maturidade emocional, y te está né? Não pidiendo cair madurez, na nossa criança ferida. no me Esse é sale o en español, grande armadilha aqui, estar né? más Desse maduro momento. emocionalmente. E aí, gente, a grande potência aqui desse eclipse é a Esa es gente la se potencia de este conectar eclipse, com es o que tem de conectarte mais con lo que bonito
que que é tenés de más lindo essa conexão com o es la espírito, conexión con el essa espíritu, conexão com a intuição, la conexión con la com os intuición, sonhos. con los sueños. Escrevam os sonhos, Escriban sus sueños, se conectem. Não, às vezes você conéctense. acordou, não está lembrando do sonho, mas escreve No alguma me coisa, estoy porque acordando de los a sueños, no importa, possibilidade da gente escribí. canalizar coisas, Escribí lo que né? sea que venga para Da escribir, gente porque hay un conseguir momento muy acessar auspicioso para canalizar o cosas, inconsciente, acessar o a invisível está acceder muito profundo, a lo né? invisible, Então, se acceder dá espaço para isso a também, né? informaciones Permita-se. sutiles. Entonces escribí. Quem faz algum Quien trabalho hace algún relacionado trabajo a relacionado artes, a la né? a las artes, a- quem foi que falou aqui que era danças circulares, né? A Maria Tereza falou das danças circulares, a Sarasvati que pinta. Então, é um momento também para você dar vazão momento para toda a para sua estar arte, a sua avanzando en las expressão artes. artística. Estaba poniendo de ejemplo a A Ala Sarvati também, y né, a que pinta. María Teresa, que hace Então, danzas circulares. aproveita esse tempo, Aproveche né, ese para tiempo isso. para eso, Toda e qualquer inspiração, sabe? Artística, de para todo lo autoexpressão. que sea inspiración Música, artística, cualquier tipo de dança, inspiración, tocar um danza, instrumento, tocar instrumentos, escrever, pintar, pintar. escribir. Aproveita esse tempo para isso Aprovecha também, né? tiempo para E eso também también. isso pode ajudar também Eso te puede ayudar también a dar vazão para muitas questões emocionais, né? E para a- cura. Esse eclipse, ele tem um potencial de cura muito grande, tiene un potencial de né? De cura cura em muy grande relacionamentos, né? De eclipse para expansão las de consciência relaciones mesmo. E a gente abraçar y para as abrazar, mudanças, para sabe? abrazar Urano está em touro, los gente. Urano cambios. está em touro desde Urano 2018. Por está que en que a gente todo desde ainda está 2018. resistindo às mudanças? Por, A por gente eso tem que todavía pegar a están mudança, los dar o braço para cambios. ela e falar: vamos Hay que embora. abrazar Para el onde que a gente está cambio. indo? Vamos, hay Faz que a mala decirle e al vai, né, cambio. Sarasvati? Y Pega e vai de no la mano próximo con eso. ônibus. Segura a mudança pela mão e fica Dice, amiga agarra dela, los né? cambios Então é o de la momento mano y para a va gente para fazer adelante. isso. Ujú. E é isso, gente. Es eso, Espero gente. que tenha sido Espero bom, que haya nutritivo, sido esclarecedor bueno, para vocês. esclarecedor. Espero que me hayan Espero que entendido a tenha mí, los de español. enfim, que não tenha ficado muita dúvida. Se alguém tiver dúvida, pode falar Si alguien agora. tiene Abre o duda, pueden microfone, hablar escreve ahora. aqui no chat. Si alguien quiere en español, también Que eu puedo tento traducir para elucidar. Eu sei ellos. que é muita informação, sempre é. Es Por mucha isso que a gente grava. información, pero siempre es, pero E aí eu tenho um convite para vocês. tengo Hoje una foi bem invitación hoy. técnico, né? A gente olhou o Es bien mapa, eu técnico. Hoy esmiucei, fue passo a súper técnico. passo, esse El aspecto, paso esse a outro, o paso, que o este otro eclipse aspecto. significa, tarará. ¿Qué Foi bem significa? focado nessa Fue muy parte enfocado en la parte técnica, astrológica, astrológica, objetiva e objetiva técnica. y técnica. Na terça-feira, que é o dia do En eclipse, el martes, el eu día del vou eclipse, conduzir va a uma conducir roda em que a una gente vai ronda, falar, eu vou propor alguns rituais va a proponer unos para a rituales gente aproveitar essa para energia aprovechar la energía del espiritual eclipse, do eclipse, espiritual del né? eclipse. E eu vou conduzir uma meditação. Va a conducir una Tudo isso meditación. dentro Todo do eso nosso dentro desafio del de 7 desafío dias de de magia. 7 días Se en você não magia, está que no desafio, si no entre están en el no desafío, desafio, entren, aproveita essa oportunidade. aprovechen esa posibilidad. Basta que você entre no grupo, Solo tienen que né? entrar en el 7 grupo, dias de cualquier cosa me avisan a magia, mí, e a gente vai ter propostas para va a haber começa amanhã, né? propuestas, E aí cada dia a empiezo gente vai mañana, ter um encontro, uma aula, va a haber un um encuentro, ritual, uma una troca, clase, para a gente despertar essa algún magia. Porque intercambio vocês estão para sentindo no para céu poder que despertar tem la esse magia chamado, desse y, despertar, né? Dessa y magia. escuchar ese E llamado de la aí, magia, na del despertar de terça-feira, la magia. esse ritual vai ser com o Ese eclipse. ritual va a Então, a ser gente con vai el fazer eclipse algumas coisas. Eu vou el passar uma martes. listinha de materiais. Eu vou Va a pedir pasar una que lista vocês de entrem no materiales. grupo, porque eu vou pedir os materiais. Eu vou pedir vela, eu vou El que pedir quiera me papel, eu vou avisa pedir, y yo les sabe? Vou pedir mando coisas que el vocês grupo para levem. que entren. Ahí Então, donde va a para pasar saber o que precisa ter na la lista de roda, materiales. no dia do ritual, entra no grupo da magia e fica atento. O pessoal do En espanhol, ese a Ale grupo, pode passar depois, não sei se a Ale vai estar traduzindo esse dia, mas depois pero no ela sé tampoco. também traduz os materiais, tá? Vai ser às 6 da tarde, se eu não me engano, da terça-feira, tá bom? Então é isso, gente. A Maria Inês não vai poder fazer o ritual. Tá tudo bem. Então tá. Então, se não tem perguntas, está todo mundo especialista em eclipse, que seja para o bem de todos, né? Se for para o bem de todos, que se realize. Ahí, Posso. O convite do grupo. Peraí. Então, a pedidos da Eliane,
Deixa eu copiar aqui o convite do grupo da magia. O desafio Entonces, Despertar da española, iba a Magia. poner el link del grupo de magia por si de este desafío de magia por 7 días. Peraí. Si quieren entrar, entren. Yo voy a estar en lo posible traduciendo. Yo voy a estar justo en un curso en Bariloche la semana que viene, pero Vou voy a colocar hacer aqui mi no posible para poder chat. acompañarlos a ustedes lo más posible en las actividades de ese desafío. Pronto. Clicando nesse Si tocan ahí en ese, chat aí, nesse en link ese aí, link, pueden entrar você al já vai grupo, cair que es num donde grupo ella de va a WhatsApp. compartir las E nesse cosas. grupo a gente vai postar Ella os va a postar ahí horários, os los links, horarios, los materiais links, que forem los materiales que precisos se van e as necesitando. gravações. Então, mesmo que você não possa ir, né, depois você assiste E incluso as si no gravações. pudieran Qual estar roda aí? O de a presencial, roda de pueden verlo astrologia? después Você não grabado. tem? Vou postar aqui o da roda de astrologia. A roda de astrologia, Ahí va a a gente postar também tem um otro grupo de link que es el de WhatsApp la ronda de astrología, que es un e é grupo que lá es que donde eu convida a hacer todo informo este quando tipo de vão ser encuentros nossos como el que hicimos hoy. encontros. Então, peraí. No siempre estoy en esa, traduciendo, chicas, pero hoy podía porque era sábado. Vamos a ver si puede mudar a los sábados este tipo de encuentros y a ver si puedo acompañarla, porque en la semana se me hace muy difícil los horarios que ella pone. Já vou postar, gente, rapidinho. Por un momento que está buscando el link del grupo de astrología para poder postearlo ahí. Ok. Pronto, copiado. Guiado y ahora va a ponerlo ahí en chats. Ahí. Pode ser, Marinês, faz no dia seguinte. Pode ser. Vai Ahí pegar le ainda a pregunta si energia do puede hacer el eclipse. ritual el Então, día esse siguiente en lugar del día último 18 link que y eu ella dice coloquei que é da sí, que es roda de posible astrologia. hacerlo el Quem não 18, tá, si no, pues el 17, que es né, el día del pode eclipse. Todo bien. entrar. Cristiane falou que amou. Ahí está el segundo link, es el del grupo Tá. de A Ilde astrología. El pediu da primer roda de link es el astrologia de também. estos 7 días de magia, que es Deixa eu olhar un vocês. movimiento de 7 Deixa eu días, mudar ¿no? aqui a visualização para eu poder olhar vocês. Então é isso, gente. Vocês gostaram? Foi bom para Eso, ¿les vocês? gustó? Esclarecedor? Fue bueno Sim? para ustedes, Tá fue bom. esclarecedor. Vamos dar o braço pro eclipse e ficar amigo dele, né? Em vez da Vamos gente a ficar com darle el medo brazo dele, a al gente eclipse y fica amigo, ser amigo de ese integra essas eclipse. transformações, aproveita e transmuta Agarra y tudo. abraza esas E transformaciones evolui que logo. son Transição planetária. una Que invitación bom, importante para la Carliana. transición Que bom. Muito planetaria. obrigada. Bueno, Muito ella dice obrigada, gracias. gente. Yo también les digo Então, gracias a todos a los que gente se eligieron vê estar acá en na terça. español. Não, a gente se vê amanhã. Quem for estar no desafio da Mañana nos magia, vemos quien já esté en el começa amanhã e desafío amanhã a de la gente já magia. vai estar junto de novo. Então, Y ó, um beijo besos, enorme para todo mundo. besos para Agradeço a todos. presença. E desejo uma Agradecida. linda noite de sábado. Hoje ainda é Que sábado, tenga ainda una tem hermosa domingo. noche. Todavía es sábado, dice. Muito Qué bueno. obrigada. Muito, muito, Muy, muito muy, muy, obrigada, muy Ale. agradecida. Você A é mí. incrível. Amo você, minha amiga. Eu também te amo, amiga. Obrigada. Então, até a próxima. Tchau, gente. Chao.